Boa noite. Hoje em Questão Debate, os desafios dos tempos futuros. Políticos, cientistas políticos, analistas de notícia chamam a atenção para a necessária reflexão sobre o porvir, a já chamada era pós-Lula. Em Questão quer saber, faltando apenas 8 meses para Lula deixar o Planalto, políticos brasileiros têm clareza do seu papel no futuro? Identificam qual será o grande desafio da era pós-Lula? Para esse debate são nossos convidados, deputados federais da base parlamentar do presidente Lula. Cândido Vacarezza, do PT de São Paulo, que é o líder do governo na Câmara Federal. E Aldo Rebelo, do PCdoB, que foi presidente da Câmara Federal. Também participa o cientista político Fernando Abrúcio, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Eu agradeço muito a todos pela presença. Eu quero começar isso que nós entendemos ser uma reflexão e nós convidamos especialmente 2 parlamentares da base de governo do presidente Lula para pensarmos sobre o olhar para o futuro. Como é que vem um governo, seja qual for o resultado das eleições desse ano, que desafios o próximo presidente da República vai encarar? Presidente ou candidata eleita a presidente, certo? Masculino ou feminino. Aqui nós não estamos entrando no mérito do resultado em termos políticos partidários. Eu quero começar, professor Fernando Abrúcio, com o senhor por uma razão. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi uma referência à importância de se pensar no país, nos desafios da era pós-Lula, foi no artigo seu há 2 anos passados, né? E observo agora que isso está fervendo mais como preocupação de pensadores sobre os destinos do país. Então, essa pergunta da abertura que eu coloquei, as lideranças políticas brasileiras veem com clareza qual é seu papel nesse futuro que está tão próximo? Olha, eu acho que é importante marcar que é a primeira eleição desde o início da redemocratização, eleição presidencial, que o nome do presidente Lula não estará ali. Antigamente falava na cédula eleitoral, já não existe mais. Ele concorreu em 89, 94, 98, 2002, 2006. E, de uma certa maneira, o sistema político se orientou pró ou contra o Lula. Ele teve um papel, digamos, quase como um termômetro do sistema político. E o final, na verdade, essa é a primeira eleição que ele não vai concorrer, não está em jogo apenas a biografia do presidente Lula, eu acho que está em jogo a biografia da redemocratização. Acho que o Brasil completou uma etapa importante da redemocratização, acho que desde 88 para cá nós tivemos transformações que tornaram a nossa democracia mais robusta. Transformações que estavam na Constituição de 88, transformações que continuaram com o aprendizado do impeachment, continuaram com o governo Fernando Henrique, grandes ganhos do ponto de vista da estabilidade econômica do país vieram com o Plano Real, depois continuaram agora o governo Lula com um avanço na área social muito importante, mas ainda nós temos temas na agenda política, econômica e social que não foram resolvidos. Isso é o Brasil pós-Lula. Pós-Lula porque Lula pela primeira vez não será candidato e pós-Lula porque algumas coisas nós já conquistamos, e outras nós precisamos colocar na agenda e não aparecer ainda. Vou citar só um dos temas, porque eu acho que vai ser objeto do debate aqui e porque é um tema que apareceu muito nas últimas semanas, que é a questão urbana no país. A questão urbana no país é muito problemática. As grandes cidades, as grandes regiões metropolitanas do país têm um problema enorme de governabilidade que não vai ser resolvido pelo prefeito, pelo governador e pelo presidente separadamente. Acho que até pelos grandes eventos que nós vamos ter nessa próxima década, isso pode ajudar esse processo, mas nós não temos uma agenda muito clara para a questão urbana. Eu acho que esse é o ponto. Nós temos que começar a montar aspectos da agenda que não foram contemplados pela redemocratização brasileira. Bom, mas antes de nós pontuarmos, né, o que seria, eu queria ouvir os deputados sobre essa questão da disposição para essa reflexão. Se os senhores próprios, né, olhando para o futuro, penso, bom, o que a gente tem pela frente? Sem o Lula agora no comando, fica tão diferente assim?